Graça e paz. Estamos aqui para o nosso devocional Crises e Conflitos da Vida. E eu queria começar fazendo algumas perguntas a você. Como você se sente em relação a si mesmo? Alto, baixo, gordo, feio, magro demais? Você se sente inferior aos outros? Você tem um sentimento de incapacidade? Eu não aprendo, eu não consigo, eu sou um derrotado. Não tenho sucesso no trabalho, não vou bem na escola. Mesmo que tudo pareça dizer que não é isso, porque você é uma pessoa como qualquer outra, cheia de virtudes e defeitos, mas você só consegue enxergar os seus defeitos. Possivelmente você esteja vivendo uma crise de baixa autoestima, onde há um olhar depreciativo, há um olhar condenatório, sempre exigente, perfeccionista em relação a si mesmo. Essa crise de baixa autoestima é algo muito presente em nossa sociedade. Por meio de uma sociedade de consumo, somos empurrados a viver padrões que muitas vezes não temos que viver. Aliás, quase nunca temos que viver. Nós vemos isso nas redes sociais. Uma pessoa coloca uma foto, um vídeo. Se essa foto não é curtida, não é comentada, ela se sente muito mal por isso. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, meus amigos são falsos, comentam de todo mundo, o meu não comentam. Isso é muito triste, porque é um resultado de uma geração ensimesmada, de uma egolatria, de uma visão centralizada em si mesmo. Mas vejamos o que a palavra de Deus pode nos trazer. E para isso eu queria compartilhar um texto que está no livro dos Juízes, capítulo 6, que fala sobre Gideão, um personagem muito conhecido de todos nós. Vamos ler o texto. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Perceba que Gideão tem uma visão complicada da situação. Israel pecou, o povo de Deus pecou. E a consequência foi que Deus permitiu que os inimigos invadissem, que os inimigos tripudiassem sobre o povo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus fazer justiça e socorrer o seu povo, Deus chama Gideão. Mas perceba a resposta de Gideão. Peraí, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Gideão está com uma visão centrada na sua perspectiva da situação. Ele não consegue enxergar que o povo pecou e aquilo que estava acontecendo era consequência do pecado, mas a sua perspectiva da situação é que importa. É o que ele pensa da situação. A baixa autoestima, ela esconde muitas vezes uma visão centrada em si mesmo. Ela esconde uma visão onde o homem coloca o que ele pensa sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor acima da própria realidade. É uma visão egoísta, é uma visão egolátrica, uma visão onde o ego é idolatrado, o eu é o centro, o eu é o próprio Deus, cujas todas as coisas estão organizadas a partir do indivíduo. É um perigo muito grande quando nós temos essa visão, porque nós não temos a consciência disso. Nós achamos mesmo, nós estamos convencidos que nós somos inferiores. Nós estamos convencidos que nós somos feios.
nós estamos convencidos que nós somos isso, que somos aquilo. Mas o que nós não percebemos é que isso está escondendo uma visão em que eu estou olhando somente para mim o tempo todo. Eu estou olhando para as minhas dores, para os meus lamentos, para as minhas angústias. Eu só consigo enxergar a mim mesmo e nada mais além de mim. Tudo é interpretado a partir de mim e nunca a partir do que Deus pensa, ou do que outros pensam, ou do que a realidade nos mostra. A baixa autoestima, ela camufla esse sentimento que nós temos de sermos, de querermos ser aquele elemento central de toda a coisa. Cuidado, a baixa autoestima é perigosa. Um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, ele escreveu um livro sobre suicídio e ele estabeleceu que existem 3 tipos de suicídio: suicídio egoísta, altruísta e o suicídio anômico. Eu quero lembrar a você só do suicídio egoísta. Suicídio egoísta é o tipo de suicida que não se encaixa no mundo. Ele olha para si mesmo e acredita que o mundo não tem nada a ver com ele. É perigoso. O egoísmo, ele esconde uma visão tão centrada em si mesmo que pode fazer o indivíduo até cometer suicídio. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o mundo como um lugar para ele estar. Ele enxerga o mundo como um lugar em que ele não se dá bem. O mundo não consegue perceber quem ele é. E por isso ele comete suicídio. Nós vemos que Gideão vive essa visão equivocada da situação a partir da sua própria ótica. E ele diz nós, ele usa o nós, ele coloca nós estamos vivendo tudo isso. Quer dizer, a sua visão se torna agora como ele interpreta o mundo, como ele interpreta tudo ao seu redor. Mas tem mais uma coisa importante nesse texto, que é o versículo 15, quando o Senhor diz, e ele lhe disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele está dizendo, Deus, eu não sou, ou o anjo do Senhor, eu não sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou o que eu acho que eu sou. Eu sou o mais inferior da minha família. Minha família é a mais inferior de Manassés, mas eu ainda sou o mais inferior dentro da minha família. Eu sou o menor de todos. Perceba que muitas vezes nós nos sentimos assim. Isso é um perigo quando assumimos a nossa própria visão de nós mesmos, ocultada, camuflada essa egolatria, essa tentativa de viver baseado no que eu penso sobre mim mesmo, ela esconde um outro problema, que é o problema de não aceitar o que Deus diz que eu sou e viver em torno do que eu acho que eu sou. Você não pode viver, eu não posso viver a partir de uma visão centrada em mim mesmo. Foi Jesus quem disse, qual é o mandamento quando perguntaram a ele? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Perceba que, onde está você nesse texto? No ser que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo. Onde está você no cerne da palavra de Deus? No Salmo 8, versículo 4, a Bíblia diz que quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas Deus se lembra do homem ainda. Deus, ele cuida do homem. Deus se importa com o homem. Você é central na perspectiva de Deus, não na sua. Você sem Deus, nós sem Deus, somos o quê? Miseráveis, pecadores. Nada, não há nada de bom, nada de belo em nós. Mas em Deus, nós somos mais que vencedores, diz Paulo. Filipenses, Paulo diz também que nele nós somos mais que vencedores na perspectiva de estarmos, podemos vencer toda e qualquer situação, porque todas as coisas eu posso naquele que nos fortalece. Perceba o que a Bíblia diz sobre quem é você. Não é o que você pensa sobre você, mas o que Deus diz que você é. E você deve buscar sentido
identidade nele, não no que está ao seu redor, que você utiliza para construir a sua autoimagem, o que você pensa sobre você. Não importa se eu sou mais feio que os outros, não importa se eu sou mais gordo que os outros, não importa se eu tenho menos cabelo que os outros, se eu sou menos inteligente, não importa. O que importa é que Deus me ama. Ele me recebeu como filho, ele me aceita, pecador como sou, e me transforma em seu filho. Ele me ama e ele ama você. As pessoas ao seu redor amam você também, apesar dos seus defeitos. Mas como você está tão centrado em você mesmo, você acha que ninguém te ama porque você quer ser bajulado o tempo todo. Você quer ser reverenciado. Você quer ser presenteado. E aí cometemos um grande problema, um grande pecado, que é a busca por aceitação. E começamos então a distribuir presentes, a bajular as pessoas, não porque queremos presenteá-las, mas para ouvir delas coisas boas sobre nós. Dizemos e falamos para os outros, socorremos até ajudamos o próximo, mas no intuito de ouvir elogios, de ouvir coisas que nos façam sentirmos melhor. Percebe o perigo da baixa autoestima, o que ela esconde? Levante a sua cabeça, não aceite isso. Você não é inferior a ninguém e também não é melhor que ninguém. Nós simplesmente somos nós, filhos de Deus, cheios da graça de Deus. E eu quero terminar lendo um texto de Efésios capítulo 2, aliás, 2 trechos, e que Deus possa falar ao seu coração sobre quem é você em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz no capítulo 2, versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ele te salvou porque te ama. Ele te ama. Te fez assentar em lugares celestiais. O segundo trecho, que está aqui no versículo 19 do capítulo 2, diz: portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, concidadão do céu. Isso não é algo que você busca em você mesmo, mas busca em Deus, a sua identidade. Quem é você? Você não é isso ou aquilo conforme você pensa, nem conforme o mundo diz. Você é o que Deus diz que você é. E você é amado do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, oramos, Deus, porque cremos no teu poder. Nós muitas vezes estamos tão centrados em nós mesmos, vivendo uma baixa autoestima, uma egolatria ocultada por esse sentimento de que sou inferior. Mas tem misericórdia de nós, nos faz perceber que somos amados do Senhor, filhos de Deus, cheios do teu Espírito, habitação de Deus. Rejeitemos no nome de Jesus, Pai, todas essas setas malignas, todo esse pecado escondido em nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, pela vida centrada em mim mesmo, pela vida centrada em nós mesmos, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um ótimo dia para você. Amém.